Olá, tudo bem? Vamos aqui, continuando mais um dia da nossa série Coração segundo o Coração de Deus, a jornada de Davi. E durante toda essa semana nós temos mergulhado nas lições que a vida de Davi nos ensina sobre ter um coração sensível à voz de Deus. E o tema de hoje é profundo, mas é essencial. O arrependimento de Davi. A nossa referência bíblica hoje está em Salmos, no capítulo 51, no versículo 10 ao 12. E diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Mas isso não significa que ele era um homem perfeito. Pelo contrário, a história mostra que Davi cometeu erros gravíssimos. Davi pecou contra Deus. Davi feriu pessoas. Davi tomou decisões impensadas. Porém, o que realmente o diferenciava era a maneira como ele reagia quando ele errava. Davi não tentava justificar o seu pecado. Ele se quebrantava. Ele chorava diante de Deus. Ele reconhecia: pequei contra ti, Senhor. Ele dizia. Quando o profeta Natã o confrontou, Davi poderia ter negado, não é mesmo? Porque era o que a maioria faria. Mas ele não escondeu o que fez. E naquele confronto, nasceu um dos salmos mais sinceros e poderosos da Bíblia, o Salmo 51. Esse salmo é o grito de um coração arrependido, um clamor de alguém que entende que o pecado não fere apenas a alma, mas também a comunhão com Deus. Davi não pediu para Deus de devolver o trono. Ele não pediu para restaurar sua reputação. Ele pediu: não retires de mim o teu Espírito Santo. Naquela época, antes da cruz, o Espírito Santo, ele visitava. Hoje é diferente. Hoje o Espírito Santo de Deus habita em nós. A Bíblia diz que nós somos morada e habitação do Espírito Santo de Deus. Por que hoje ele habita em nós? Por causa da dispensação da cruz. Jesus, quando foi para a cruz, o véu se rasgou. O véu que separava se rasgou. E hoje nós temos livre acesso à presença do nosso Pai. E quando Jesus ele ressuscitou, que ele voltou aos céus, ele disse: eu vou, mas eu deixarei para vós o Espírito Santo de Deus, o amigo, o abrigo, o consolador. Amém? Eu abri esse parênteses só para te deixar claro. Isso revela um coração que ama mais a presença de Deus do que qualquer coisa, do que qualquer posse. Mas a comunhão do que o reconhecimento, mais o perdão do que a aparência. O arrependimento de Davi foi verdadeiro. Ele não apenas se entristeceu, ele se transformou. Porque arrependimento genuíno não é apenas sentir remorso, mas é mudar de direção. É deixar o orgulho de lado e se render à graça. E é nesse ponto que o coração de Davi se torna um espelho para nós. Todos erramos, mas o que Deus busca é um coração que reconhece o erro e volta para Ele.
Deus nunca resistirá a um coração quebrantado. Essa verdade está em Salmos 51:17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Isso significa que Deus se impressiona com as nossas palavras bonitas. Aliás, Deus não se impressiona com as nossas palavras bonitas. Deus não quer eloquência. Ele se move diante de um coração sincero. Quantas vezes nós caímos, falhamos e sentimos vergonha de nos aproximar de Deus? Mas o mesmo Deus que perdoou Davi é o mesmo que está pronto para perdoar eu e você hoje. Não há pecado que a graça de Deus não possa apagar. Não há mancha de pecado que o sangue de Jesus não possa limpar. Talvez você tenha se afastado da presença de Deus por algo que fez, mas Ele te chama hoje, não com acusação, mas com amor. Deus te diz hoje: filho, filha, volta. Eu ainda quero te usar. Eu ainda tenho planos para você. O arrependimento abre a porta da restauração. E quando você se rende diante de Deus, Ele não apenas te perdoa, Ele te transforma. Ele pega as ruínas e constrói algo novo. Ele pega o passado e faz nascer um novo começo. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Ele errou, mas não ficou no erro. Ele se levantou e continuou a caminhar com Deus. E ainda assim, Deus o chama de homem segundo o meu coração. Isso nos ensina que o amor de Deus é maior do que o nosso fracasso e que um coração arrependido é sempre capaz de recomeçar. Vamos orar? Pai, hoje eu venho diante de Ti com o coração aberto. Eu reconheço que muitas vezes falhei contigo e preciso da Sua misericórdia. Assim como Davi, eu lhe peço, cria em mim um coração puro, Senhor. Renova em mim um espírito reto. Não me deixes afastar da Tua presença, porque sem ela eu não sou nada. Apaga as minhas transgressões com Teu perdão. Lava-me com Teu sangue e restaura a alegria da Tua salvação em mim. Que o meu arrependimento seja verdadeiro e que Teu Espírito Santo nunca se afaste de mim. Em nome de Jesus. Amém. E o nosso pensamento de hoje é: Deus não busca pessoas perfeitas, mas corações que se arrependem com sinceridade. Aleluia. Fica na paz e até amanhã.